Capítulo 2, verso 11, versos 11 a 17. Eu não sei se será para hoje. Amém. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento nos meios dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, que seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao Rei. Amém. Meus irmãos, eu quero refletir com vocês nessa noite sobre um novo modo de viver, uma nova vida que deve caracterizar a conduta daqueles que professam ser seguidores de Jesus. As Escrituras nos ensinam a substituirmos a nossa antiga maneira de viver por uma nova vida que foi herdada através de Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo. O que nós temos aqui Pedro escreve aos seus leitores essa carta e ele chama os seus leitores de forasteiros da dispersão do Ponto, da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eles habitavam a Ásia Menor, que é agora a atual Turquia. Esses irmãos estavam enfrentando provações, em especial decorrentes da conduta dos vizinhos, dos seus parentes, dos seus chefes. Eles estavam estranhando a conduta desses irmãos que haviam mudado de vida. Então Pedro, para afirmá-los na graça, Pedro ele começa no capítulo 1 fazendo uma revisão geral da fé cristã, enfatizando a graça salvadora de Deus, revelada em Jesus, que foi a causa da regeneração para uma viva esperança, mediante a ressurreição dos mortos. Pedro lembra qual é a posição deles agora. Eles estavam no império das trevas, eles viviam nas trevas, mas agora a nova vida deles é como um povo, é como um cidadão dos céus, é como um povo de Deus. E com base nessa mensagem graciosa, firmada no Evangelho de Jesus, Pedro tem como objetivo levá-los a uma conduta de obediência a Jesus e santidade, e que eles deveriam abandonar toda a conduta pagã, e começarem a tratar uns aos outros com amor fraternal. E começar também a respeitarem de uma forma humilde as autoridades civis. Então, por isso eu quero iniciar com os irmãos esse primeiro ponto, de que o nosso testemunho cristão deve ser santo. Então Pedro está dizendo para esses irmãos, a partir do verso 1, olha, vocês sabem que vocês agora têm uma nova posição, vocês sabem o que Deus fez, vocês sabem o que aconteceu na cruz. Vocês sabem que Deus elegeu vocês antes da fundação do mundo e que também o amor dele foi derramado nos vossos corações, que o Espírito agora faz parte, o Espírito Santo faz parte da sua vida. Portanto, vocês devem agora viver de uma forma diferente. Agora que vocês foram salvos e que seus nomes estão escritos no livro da vida, a conduta de vocês na sociedade deve ser outra. A forma que vocês falam um com os outros deve ser outra. Por quê? Porque vocês são novas criaturas. Vocês não se tornaram melhores. Vocês são novas criaturas. Então, portanto, vocês precisam se abster das paixões carnais. É o verso 1. Evitem essas paixões. Se afastem. O apóstolo Pedro, ele está exortando a igreja. E aqui essa exortação é como se ele estivesse suplicando, por favor, se afastem das paixões carnais que guerreiam contra a sua alma.
Vocês não são deste mundo. Vocês são residentes nesse mundo. Aqui tudo é temporário. E vocês não pertencem a esse mundo. E pelo fato de não sermos do mundo, devemos abster-se das paixões carnais. Porque essas paixões bombardeiam a alma, destroem a alma, guerreiam contra a alma. Nós estamos orando por guerras. Nós estamos de olho nessa guerra que está ocorrendo e tantas outras. Mas existe uma guerra muito pior que ocorre dentro do seu coração que você precisa travar, que é se afastar das paixões carnais. Portanto, não se alimentem dessas paixões. Porque a princípio, essas paixões parecem ser atraentes no momento. Pois a missão operacional desse exército é destruir a sua alma, tornando você espiritualmente fraco e ineficaz para testemunhar as virtudes de Deus nesse mundo. Se você puder, pelo menos melhorar aqui o meu retorno, para que eu não perca a minha voz, para mais tarde dizer para minha esposa, eu te amo. Ó, ficou muito bom. Perfeito. Pedro não exorta os seus leitores para desaparecerem da sociedade. Pedro não está exortando os seus leitores para uma rebeldia contra o império, mas ele está dizendo, vocês precisam se afastar das paixões carnais. Ah, mas todo mundo... Não, vocês precisam. Olha o que aconteceu na cruz. Olha o que Deus fez por vocês. Olha a graça manifestada sobre a vida de vocês de uma forma tão genuína. O amor dele foi derramado. Então, não, vocês precisam evitar essas paixões. Porque nós não somos deste mundo, irmãos. Eu não sou deste mundo, você não é deste mundo, você é sal neste mundo. Como o sal não é a massa, nós também somos sal, mas não somos desse mundo. Então, portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões, fazendo com que vocês obedeçam à prostituição, à impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, brigas, contendas. Isso não pode reinar em vocês. É o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, versos 19 a 20. Nós temos o Espírito Santo em nossas vidas. Somos novas pessoas, novas criaturas. E essas paixões não podem reinar em nossas vidas. Mas afastar-se somente das paixões carnais ainda não é o ponto culminante que nos caracteriza como novas criaturas nesse mundo. O nosso dever e o nosso objetivo é também ter uma conduta exemplar dentro do nosso contexto social. É isso que ele vai tratar no verso 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento. Nessa época, havia uma forte hostilidade dos gentios não convertidos contra os cristãos. Por quê? Porque os cristãos não viviam mais como os pagãos. E esses pagãos, eles estavam enfurecidos com isso. Eles ficaram surpresos com a mudança dos seus parentes, dos seus vizinhos. Eles ficaram assustados e apóstolo Pedro, em um outro contexto, que lança a luz sobre esse texto, é o capítulo 4, verso 3, está escrito assim, eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. A sociedade, eles estavam insultando os cristãos daquela época, porque eles não viviam na mesma condição deles. E essa mudança causava estranheza neles, porque, não é possível. Meu cunhado mudou tanto. Ele não está mais contando piadas obscenas. O que aconteceu? Nossa, a minha cunhada mudou. Porque é o sonho da cunhada mudar a outra, né? A minha cunhada mudou tanto. Não está usando mais roupas sensuais. Parece que agora ela está querendo glorificar um tal de Deus. E ela não está mais chamando a atenção dos homens, como chamava nas redes sociais.
nas lan houses lá de Jerusalém, ela mudou. Está diferente. E isso causava insulto. Eles ficavam tristes por causa disso. Que maravilha de testemunho. Como seria bom se a igreja de Valinhos, de Brasil, pudesse causar esse impacto na sociedade. Uau, como ele está transformado, como ele mudou, como ele está diferente. Parece que ele é uma nova pessoa. Seria ótimo isso. E é possível isso, através daquilo que Cristo fez, através do que Deus já fez. Infelizmente, quando alguns incrédulos olham para a vida de alguns cristãos, eles não encontram absolutamente nada de diferente na vida. E aí eles dizem, se para ser cristão é ser como meu vizinho é, eu prefiro continuar a vida que eu tenho. Se para ser cristão é isso, esse cara briga no trânsito. Ele fala de Deus à beça, mas olha, se fecharem ele sai no soco. Eu não quero isso, porque eu já sou assim. É isso que é ser uma nova pessoa? Porque nós estamos aqui falando sobre o testemunho cristão no mundo. E existem muitos cristãos que, para justificar a sua conduta pecaminosa, ele se auto-vitimiza. Mas todos nós somos... Houve um processo de salvação. Existe um poder sobre as nossas vidas. E Tito, capítulo 2, verso 10, 11, 12, vai tratar sobre isso. E a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando os homens a repudiar todo tipo de injustiça e viver de uma forma sóbria, justa. É isso que a graça ensina. Há muitos por aí que ficam pecando e pecando. Somos salvos pela graça, somos salvos pela graça, a graça lá. Não é assim. Somos salvos pela graça, mas o que a graça lhe ensina? O que a graça trouxe ao seu coração? Um foro privilegiado para você pecar? Foi isso? Tudo o que Deus fez através de Jesus Cristo é para que você continue praticando as obras infrutuosas das trevas? Foi para isso? Jesus ele foi para a cruz nos substituir para que agora vivamos de uma forma relapsa e pecaminosa que não traz nenhuma glória para Deus? Foi para isso? Alguns cristãos estão tão envolvidos, cristãos, que lê institutas, que lê a Bíblia Genebra, que lê Spurgeon, que lê tudo que você possa imaginar da reforma, mas estão envolvidos em pornografia. E pior, tentam aplicar essas atitudes pornográficas dentro de um casamento, convidando terceiros para participar do ato conjugal com a sua esposa, com o seu marido. Cristãos, é isso? Em Hebreus 13, verso 4 está escrito: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Nessas últimas semanas, um vídeo viralizou na internet. Uma moça que diz ser cristã, ouviu a voz de Deus, e Deus falou para ela, adultera. Acho que ela leu Oséias, confundiu tudo, e adultera com esse morador em situação de rua. Esse vídeo viralizou. Ela disse que ouviu Deus falar isso. E sabe o que aconteceu nas mídias sociais, nas redes sociais? Eu ouvi crentes rindo disso. Eu ouvi crentes fazendo piadas sobre essa situação. Tem graça isso? Como cristãos, nós temos que rir disso. Nós temos que fazer piadas com o marido, de que o marido não estava sendo um homem para que ela... Temos que chegar nesse ponto para... Não é possível. Existe um resultado da salvação e da eleição em nossas vidas que nos livra dessa conduta que muitos têm tido. E pior, muitos aplaudem o mundo pecaminoso. Não podemos ter simpatia com isso. Eu trouxe para esse contexto aqui, dessa história, um personagem interessante que Pedro trata em uma outra carta.
é muito interessante. Porque se não fosse Pedro falar desse homem dessa forma, que ele vai falar, eu vou ler, nós não saberíamos que ele era justo. Se nós dependêssemos somente de Gênesis para entender esse homem, nós não chegaríamos nessa conclusão que Pedro apresenta. Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 7 e 8. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Você sabia que Ló era assim? Está no pacote da salvação e do bom testemunho odiar aquilo que Deus odeia. Jesus, ele elogia a igreja de Éfeso em Apocalipse. Ele diz assim: olha, vocês odeiam o que eu odeio. Só que eles não estavam amando o que Jesus amava. Jesus, ele disse que odiava. Jesus disse que odiava as obras dos nicolaítas. E Ló, ele se afligia, ele se atormentava em sua alma todos os dias. Todos os dias ele se atormentava por causa do procedimento libertino daquela geração. Ele se atormentava pelo que via, a violência. Ele se afligia pela visão que aquela sociedade tinha do sexo, da pedofilia, do dinheiro, das piadas obscenas, humor obsceno. Crentes que louvam a Deus, engrandecem o nome do Senhor, quando acaba o culto, estão contando piadas. Não tem coragem de falar do Evangelho, não tem coragem de falar de Jesus. Não tem coragem de falar do perdão que a cruz oferece, mas ficam contando piadas obscenas. É isso que devemos ser? Será que o Espírito Santo não deveria causar isso em nossas vidas? Ele causa? Será que nós não deveríamos atender a voz do Espírito Santo? Olha, não é isso. O homem não foi programado para isso. E como igreja, composta de novas pessoas, com uma mentalidade de Cristo, cheios da graça do Senhor, alcançados pelo favor imerecido de Deus, as nossas atitudes não deveriam serem essas. Nós estamos acomodados, irmãos. Muitas vezes nos acomodamos, sim. A Igreja Presbiteriana de Valinhos precisa, sim, ser despertada pelo Espírito Santo e ser guiada pela intrepidez do Espírito Santo, porque a nossa vida aqui nessa cidade é apregoar o ano aceitável do Senhor e o Evangelho nas ruas. O Evangelho para as nossas famílias. Isso aqui não é um clube em que nos reunimos aos domingos para você escutar uma palestra para afagar o seu ego. Nós somos salvos para anunciar as virtudes de Deus. Nós fomos salvos para anunciar as proezas de Deus, mas quando nós estamos reunidos com os incrédulos, contamos as mesmas piadas que eles, falamos das mulheres como eles falam, falamos do mundo, enxergamos o mundo como eles enxergam. Tome cuidado com o que você tem falado. As palavras frívolas, você vai dar conta delas. Tome cuidado, irmão. Nós precisamos fazer o que Pedro fez. Rever o caminho da salvação. Firmarmos na graça genuína e saber qual é de fato o nosso propósito aqui nesse lugar. Não é brincadeira, meu irmão. Jesus, o Filho de Deus, foi para a cruz. O Santo de Israel. Não havia nenhuma iniquidade, nenhum pecado, nenhuma razão para ele estar lá, porque nós deveríamos estar na cruz, mas ele foi em nosso lugar, nos substituiu ali naquela cruz, e nós não somos vítimas, nós somos pecadores, nós merecíamos a punição, nós merecíamos o inferno. E pela sua graça e bondade, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Portanto, meus irmãos, não dá para brincar de cristão. Não dá. O processo aqui dessa mensagem é que você produza um bom procedimento que glorifica, que exalta o nome do Senhor em toda a sua atividade.
por meio da graça salvadora de Deus. Nós fomos comprados, remidos. Olha, isso te impacta? De Deus te amar quando você estava morto, de Deus te dar vida quando você estava morto em seus delitos e seus pecados. Deus nos comprou. Nós não compramos coisas estragadas. As irmãs que vão ali no Varejão da Horta, no Caetano, vocês não levam frutas estragadas. Não tem como. Nós estávamos estragados diante do Senhor e Deus nos escolheu. Nós estávamos em pecado. Cristo deu a sua vida por nós, por meio do seu sangue. Ele pagou o preço que nós deveríamos pagar. Somos agora propriedade exclusiva de Deus e um povo exclusivamente seu e zeloso de boas obras. Então, agora Pedro, ele termina aqui de dar essa exortação a esses irmãos, e agora ele mostra como deveria ser o comportamento. A partir do verso 13, ele começa a mostrar para esses irmãos como eles deveriam se comportar entre os gentios, entre as autoridades. Então Pedro orienta como seria a atividade deles diante das autoridades. Esse ponto que eu quero tratar com vocês é: o nosso testemunho deve glorificar a Deus. Portanto, devemos nos sujeitar a toda a instituição humana. Por quê? Por causa do Senhor. Por causa de Deus. Pedro diz que essa sujeição deve ser por causa e exclusivamente, somente por causa do Senhor. Ou seja, apesar de sermos forasteiros, peregrinos, apesar da nossa pátria não ser aqui, nós devemos obedecer às leis, nós devemos obedecer às autoridades. Por quê? Não, porque isso glorifica o nome do Senhor. E Deus é honrado quando você se submete a isso. Os cristãos são chamados também a submeter às autoridades civis e humanas. Pedro, ele se refere a essas autoridades como humanas, porque somente Deus é a autoridade suprema. E há muitas autoridades, como um pastor, como seu chefe, como seus pais, né? Muitos filhos desobedientes por aí, né? Muitos filhos que acham que são autossuficientes e não se submetem mais aos seus pais. Não obedecem aos seus pais. Porque pais hoje são retrógrados. Qualquer coisa que o pai fala é porque ele é velho. A palavra de Deus ensina que você deve obedecer às autoridades, porque glorifica a Deus, e quando você obedece aos seus pais, você também glorifica a Deus. Em Êxodo 20:12, está escrito assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. E para alegrar as irmãs, uma das formas também para glorificar o nome do Senhor é ser submissa aos seus maridos. Ai, que alegria das irmãs. As irmãs estão felizes, estão dando glória. Mas olha, isso não é ruim. Não é. A sua liberdade, a sua felicidade está de fato de você ser submissa ao seu marido. É isso, não tem como fugir disso. Existem mulheres que só faltam bater nos maridos, não deixam o marido falar. O marido sempre encurvado, limpando o nariz, mas não sabe falar. É ruim, a mulher intimida. Cala a boca, não consegue falar. Não estou falando de você, Márcio. Mas a situação é de que nós temos que obedecer ao Senhor, sujeitando as autoridades, sujeitando aos nossos pais e às nossas irmãs queridas, sujeitando também aos vossos maridos. Isso é maravilhoso. Minha esposa está assistindo, para a glória do Senhor. Deus, Ele quer que por meio da submissão às autoridades constituídas, os cristãos calem os que acusam de ser malfeitores. Versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Emudecer, calar.
a nossa atitude, a prática do bem, a nossa conduta diante das autoridades, a nossa vida, desfazendo das paixões carnais, farão que esses insensatos e ignorantes se calem. Por quê? As acusações e críticas contra os cidadãos aqui eram pesadas. Eles acusavam os cristãos quando eles se reuniam para uma ceia ao Senhor, e eles faziam um fake news terrível e corriam aí pelas redes sociais daquela época, que quando os cristãos se reuniam, eles se reuniam para cometer canibalismo. Olha, eles estão lá no negócio que chama de ceia e parece que eles estão comendo a carne e bebendo o sangue de alguém. Diziam isso. E ainda dizia que eles se reuniam fazendo uma associação para derrubar o imperador. Então, Pedro está dizendo assim para eles, olha, tudo que eles estão falando vai cair por terra pela obediência e pela conduta de vocês. Eu faço uma pergunta para os irmãos. Quais são as acusações que a sociedade faz contra a igreja? A acusação que eu escuto, que a sociedade incrédula faz contra a igreja é: cristãos são homofóbicos. Isso é verdade? Cristãos não gostam de homossexuais. Isso é verdade? Pastores são ladrões. Isso é verdade? A igreja é hipócrita porque eles amam a Deus, fecham os olhos para adorar o Senhor e fecham os olhos também para os seus irmãos. Eles não amam uns aos outros. São hipócritas. Essa acusação é verdade, irmãos, porque se é, nós precisamos calar a voz deles. Praticando o bem. Não é fazendo texto gigante nas redes sociais. É pelas nossas atitudes que devemos calar a voz desses que nos acusam. Que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. O nosso comportamento na sociedade, meus irmãos, deve ser para glorificar o nome do Senhor. No seu trabalho, no seu condomínio, na rua, publicamente, quando você estiver sozinho, você deve glorificar o nome do Senhor. O comportamento das nossas irmãs e das mulheres que querem glorificar o Senhor não está relacionado a postar uma foto com um decote e com um versículo bíblico. Tem irmãos que estão decorando versículos por causa dessas fotos. A nossa atitude como cristãos, como cristãs, não é se posicionar como o mundo se posiciona, e muito menos curtir as fotos, seja lá nas redes sociais ou no coração. Nós sim precisamos, meus irmãos, todo o ensinamento no Novo Testamento, que requer uma conduta e uma moral, ela não está relacionada ao esforço próprio, e sempre relacionada ao que Cristo fez, tá? Olha o que Jesus fez, Pedro está apontando para eles. Olha o que aconteceu na vida de vocês, pessoal. Alguém sangrou, e esse alguém foi Deus. Então, olha, vocês não podem viver do jeito que vocês querem, não. Vocês não são mais de vocês mesmos, vocês são propriedade exclusiva de Deus, tá? Vocês levam o nome de Deus, então tome cuidado. O comportamento cristão deve refletir a fé que temos em Cristo como Filho de Deus, o Salvador do mundo. É isso que as pessoas devem ver em nós. Olha, esse pessoal aí, eles são diferentes. O comportamento cristão deve ser cheio de paz, porque nós servimos um príncipe da paz, e nós recebemos uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que o mundo não pode dar, uma paz que ninguém pode retirar de nós. Então o nosso comportamento, meus queridos irmãos, é de paz, no trânsito, tá? No trabalho, de paz, de amor, de compaixão, de misericórdia, de singeleza de coração.
Esse que deve ser o nosso comportamento. O nosso comportamento nesse mundo é anunciar em todos os momentos a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O pastor, meu professor lá no seminário, ele estava no McDonald's e aí estava passando lá o jornal. Só guerra, só foguete por todo lado, e todo mundo assistindo, todo mundo lá assistindo. Ele ficou de pé e disse assim: olha aqui, pessoal, isso aqui são más notícias. As boas notícias é que Jesus morreu numa cruz para salvar o homem pecador. E foi embora. Nós precisamos ter essa coragem, como Pedro e João lá no templo. Alguém batendo na sua porta pedindo, sabe aquele pessoal que vem de saco de sanito toda semana e você tem 1.000 lá na sua casa? Eu não sei, é lá em casa direto. E aí você não compra e eles ficam tristes. E aí você fala assim: olha, meu amigo, eu não preciso de saco de sanito não, mas posso fazer uma oração por você? Irmão, é uma coisa muito simples e tão poderosa. Deixa eu fazer uma oração por você, dá aqui sua mão. Irmão, camarada chora. Obrigado, quero Jesus também. Isso é muito importante, irmãos. Nós precisamos ficar ligados. Toda necessidade sempre surge diante de nós. Seus amigos lá falando que não aguenta mais a vida, que quer se matar. É o momento que você entra com a vida. Fique esperto, fique antenado com o que Jesus está colocando na sua frente. Tá? Talvez você esteja muito preocupado com a sua vida pessoal, em ganhar dinheiro, ficar rico. Você está, para com isso. Ei, você não foi chamado para isso, não. Vai ficar tudo aqui, tá? Vai ficar tudo aqui o seu dinheiro. E a sua esposa vai casar com outro e vai gastar todo o seu dinheiro. Versículo 16 está escrito assim: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. O cristão, ele recebeu a graça de viver uma vida livre do pecado. Escutou? O cristão recebeu uma vida livre do pecado, para viver uma vida sem malícia. Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. O que nós temos feito com essa liberdade, meus irmãos? Nós usamos essa liberdade de fato para glorificar, para amar, para servir. Ou estamos usando essa liberdade da graça para pecar? Crentes bêbados? Crente alcoólatra? Não dá, né? Não dá. Perguntaram para mim: crente pode beber? Se for cheio do Espírito, pode. Porque ele tem domínio próprio. Agora, se você não for cheio do Espírito, não chega perto, não. Eu estou lá na clínica há 12 anos, vendo, tem crente internado às vezes lá, viu? Padre. Tome cuidado. Você fica falando que bebe socialmente, fica trançando a perna aí, querendo bater na esposa, no filho, no cachorro. Toma cuidado, você não foi chamado para isso, não. Não foi, não. Tá? Fique esperto com o que Deus está fazendo na sua vida. Você não foi chamado para isso. Então, use a sua liberdade para servir ao Senhor, se afastando do pecado, se afastando das paixões carnais. Temos liberdade dada por Cristo para fazer o que é bom e agradável, amando e servindo uns aos outros, tratando com honra uns aos outros. Sabe por que eu falo isso, de crentes que fazem isso? Vocês lembram? Eu contei a história de um rapaz que me procurou. Eu não quero falar do estado que ele é, mas ele fala desse jeito, chegou assim, lá no WhatsApp: Enéas, e aí, joia? Não quero falar que ele é dado. E é o seguinte, meu irmão, eu sou cristão e gosto de fumar maconha. É mesmo? E por quê? Cara, ela me dá uma percepção muito legal. E ele fala desse jeito mesmo, dá uma percepção, eu sinto paz, não é? E antes de começar o culto, eu dou um tapinha, eu dou um trago. Não é? Então, aí a igreja vê o cara tocando violão, com os olhos fechados, você pensa, presença de Deus. Não, está maconhado. Então, essa é a situação. Isso é uma verdade. E aí você oferece
E aí, quer se internar? Não, não, cara, tá tudo, meu, eu não tenho não, eu adoro a Deus. Eu adoro Deus tranquilão. Só gosto de dar um tapinha antes de tudo. Olha, irmão, que situação. Um dia aconteceu um acidente de trânsito. Um irmão fechou, quase conto final. Um fechou o outro. E um grandão assim, maior do que eu, saiu do carro feroz, tirou o outro de dentro do carro e apontou um soco. E o outro que estava lá embaixo, assim, do tamanhinho do Gabriel, fez: sangue de Jesus tem poder. Você é crente? Sou, eu também sou, irmão. Me perdoe. Deus te abençoe. Tratai todos com honra. Amai os irmãos. Temei a Deus. Honrai ao rei. Os cristãos devem tratar todos com honra. Devem ser educados, respeitosos com todas as pessoas. Nós somos ovelhas, nós não somos um manga larga para ficar dando coice em ninguém. O cristão ele tem que ser respeitoso, educado. Por quê? Por tudo que aconteceu na cruz. Amai os irmãos. Amai os irmãos. Nós não podemos abrir uma atmosfera para ódio, meus irmãos. Nós não podemos abrir uma atmosfera em nossos relacionamentos para o ódio. Irmãos, tudo que fizemos contra Deus é muito maior do que qualquer outra coisa que alguém pode fazer para você. O pecado que você cometeu contra Deus, os seus pecados contra Deus, é inigualavelmente maior do que qualquer outra coisa que um irmão pode cometer contra a sua vida. Não abre esse precedente, não abre essa atmosfera para ódio. Você precisa resolver alguma coisa com alguém, procure hoje, telefone, conserte, faça o seu melhor, conserte isso para a glória do Senhor. Não é, morra para o teu ego, para que você glorifique o nome do Senhor. Ah, mas foi ele que começou. Para com isso, para com isso. Não seja igual o Mateus. Quando eu disse para ele perdoar o irmão, ele falou que Jesus falou aquilo há muito tempo. Não, é agora, é hoje. Você não sabe qual será o teu fim, quando será o teu fim. Que isso? Olha o que Jesus fez por você. Quando você estava no pecado, Ele te amou. Então amar os irmãos indica uma obrigação maior com os irmãos em Cristo. Não apenas de respeitá-los, mas também de demonstrar por eles amor forte e profundo. Sabe o que isso quer dizer? Olha, eu não tenho nada contra o Lucas, mas também não amo. Eu não tenho nada contra o Márcio, mas também eu não mostro o meu amor por ele. Não, com Jesus é diferente. Com Jesus não basta você aborrecer o mal, você tem que se apegar ao bem. Temei a Deus, como discípulos de Jesus. Estou no versículo 17, terminando. Temei a Deus, como discípulos de Jesus, além de honrar e amar a Deus sobre todas as coisas, devemos também temê-lo. Eu chego, tem um rei, nós devemos honrar o rei. Os reis e os imperadores achavam que eram deuses, né? Mas Pedro deixa claro que eles não eram dignos de ter o mesmo tratamento que o nosso Senhor merece. Os cristãos, nós como cristãos, nós temos obrigações, viu? Nós temos obrigações uns com os outros. É por isso que na oração do Pai Nosso, o convite é Pai Nosso, não meu Pai. Pai Nosso. Nós temos compromisso uns com os outros em elo de amor, tá bom, irmão? E a nossa conduta, toda a nossa conduta que foi aqui manifestada, é por causa da salvação que já ocorreu. Não é para você ser salvo, mas é porque a graça inundou o teu coração. Fomos salvos para servir ao Senhor em todos os momentos e situações, evitando continuamente os desejos carnais. Fomos chamados para anunciar a nossa boa conduta através das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Fique em pé. Vamos orar ao Senhor e agradecer a Deus por esse momento. Eu quero encerrar com essa oração e os irmãos se assentem, por favor, depois da oração. Pai nosso, que estás nos céus, e santificado